Olá, meu nome é Emanuel Gibson. Veremos neste vídeo mais 5 coisas que você aprendeu errado em eletricidade e continua ensinando. Este é o primeiro vídeo de uma série de 2. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, acione o sininho. O objetivo deste vídeo é apresentar conceitos ensinados de forma incorreta sobre eletricidade e qual seria a forma correta de interpretação. Ela serve para professores, alunos de nível técnico superior ou mesmo aqueles que tenham uma certa curiosidade no tema. Os conceitos incorretos que nós veremos são: cargas positivas não fluem, a fim de criar-se carga estática, movemos elétrons, a eletricidade é um fenômeno composto de energia, eletricidade é um tipo de evento, durante a corrente elétrica, os elétrons nos fios começam a pular de átomo em átomo. E a velocidade. Qual é a velocidade dessa propagação? Deixe seu like, ajude a divulgar o conhecimento em nosso próprio idioma. Obrigado. Primeiro conceito: cargas positivas fluem ou não fluem? Não fluem? Está errado esse conceito. Vejamos. Quando trabalhamos com cargas negativas, no caso de condutores metálicos, a corrente elétrica é absolutamente, totalmente devida a esses elétrons livres do material, camada de condução. Nos metais, temos uma verdadeira nuvem de elétrons soltos vagando pelo material. Mesmo campos elétricos de baixíssima intensidade conseguem levar a correntes elevadas dos metais, particularmente cobre e alumínio. Uma simples pilha de 1,5 volts que se ligar a um fio de cobre, você verá que o fio vai aquecer rapidamente levado a corrente. Ouro e prata são ainda melhores condutores, porém de custos extremamente mais elevados. Vejamos na figura, primeiro o caso do isolante. Nós queremos tirar elétrons da banda de condução. Veja a diferença, o espaço, a energia necessária para arrancar um elétron da banda de valência de um isolante para a banda de condução. É muito grande a energia necessária. Já no caso dos condutores, banda de valência e condução praticamente se sobrepõem, de modo que pouquíssima energia é requerida para arrancar esses elétrons e, na verdade, eles já estão num verdadeiro mar de elétrons e gerar corrente. Por isso que condutores permitem corrente elétrica com valores tão baixos de campo elétrico ou diferença de potencial aplicada. Essa seria uma fotografia, um instantâneo de um condutor, e onde veremos o mar de elétrons da banda de condução. Eles estão soltos. É um instantâneo, é uma foto, está parada. Imagine que cada elétron interage com todos os outros elétrons pela força coulombiana. Então, cada elétron influencia repelindo o seu vizinho. Isso provoca uma grande agitação eletrônica, um verdadeiro mar de elétrons soltos dentro dos condutores. E as cargas positivas, elas fluem em corrente? Quando consideramos baterias de automóvel do tipo chumbo ácido, durante a partida, nós temos o motor de arranque drenando cerca de 300 amperes. Esses 300 amperes são de íons positivos de hidrogênio, prótons, cargas positivas, que fluem pelo ácido da bateria e uma pequena quantidade de sulfatos negativos fluindo em sentido oposto. No circuito fechado, o flat das câmeras também operam com cargas positivas, assim também as lâmpadas fluorescentes. Um condutor de íons positivos de hidrogênio muito bem conhecido por você é o gelo. Então, nosso primeiro conceito correto: cargas positivas e negativas fluem em corrente elétrica. Esse é o conceito correto. Veremos agora mais um conceito incorreto. A fim de criar-se carga estática, movemos elétrons? Não, isso é incorreto. Como é que é criada a carga estática? A carga estática é criada por um desbalanceamento de cargas. Podemos fazer isso retirando-se elétrons de átomos neutros. Também podemos retirar ou adicionar átomos carregados de um objeto. E os íons removidos podem ser ou positivos ou negativos. Se você tem água carregada positivamente, ou gelo ou ácido, então provavelmente existem muitos prótons em desequilíbrio, sem elétrons correspondentes, ou seja, muitos íons de hidrogênio positivo, cargas positivas. Uma boa ideia é você considerar que correntes elétricas em circuitos não são exclusivamente fluxos de elétrons. Ao invés disso, são um fluxo de cargas ou partículas carregadas. A não ser que você saiba qual o material, as correntes elétricas podem ser elétrons deslocando-se em uma única direção, elétrons e átomos positivos movendo-se em direções opostas,
ou partículas positivas se movendo e cargas negativas imóveis. Na figura do lado esquerdo, nós vemos cargas positivas atravessando uma seção do condutor. O sentido do deslocamento das cargas positivas é o sentido convencional da corrente. No lado direito, vemos agora cargas negativas se deslocando em direção oposta. Observe o sentido convencional da corrente. Um exemplo chocante: se você receber uma descarga elétrica, um raio, um relâmpago, não são elétrons que vão percorrer o teu corpo, e sim apenas átomos carregados. Você sabia? Então o conceito correto é: carga estática é criada por um desbalanceamento de cargas. Esse é o conceito correto. Próximo conceito incorreto: a eletricidade é um fenômeno composto de energia? Não, está errado. Na verdade, eu lamento dizer, mas não existe eletricidade. Lamento, pessoal da elétrica. É apenas um desses termos que tem diversos significados e, infelizmente, tornou-se de grande apelo e de grande uso popular. Não existe uma única substância ou energia denominada eletricidade. Quando você fala eletricidade, você quer dizer o quê? Energia? Corrente? Potencial? Forças? Campos? Cargas líquidas? Fenômeno elétrico? Potência? Olha, afinal, qual desses conceitos você está querendo representar? Não pode ser tudo igual. O problema podia ser resolvido se nós utilizássemos a palavra eletricidade apenas quando nos referíssemos ao campo da ciência ou classe de fenômeno. Exatamente o que nós fazemos quando falamos de ótica. Você não aprendeu, nem ensina que ótica é uma substância que passa pela lente, né? Nem pergunta qual é a conta de ótica no final do mês. Por isso é a confusão que acompanha nossos alunos e profissionais por toda a vida. É um erro perpetuado por gerações e gerações. Já pensou alguém dizendo que a física sai dos músculos e impulsiona a bicicleta? Não, alguém ia rir de você se você dissesse isso. Seria tão coerente quanto afirmar que a eletricidade passa pelos fios ou que a lâmpada converte a eletricidade em luz. Percebendo? Alguns conceitos incorretos vão resultar dessa falta de coerência. Vamos ver. Primeiro, você já deve ter escutado essa frase ou lido: em circuitos de corrente alternada, as cargas se movem para frente e para trás, mas a energia se move sempre para frente. Errado, como? Isso é análogo a você falar sobre ondas sonoras. Quando o ar sai do nosso aparelho fonador, da nossa garganta, da boca, a velocidade é baixa, mas a propagação da energia sonora é muito mais rápida. O que nós fazemos é puxar e empurrar o ar. Mas a energia se propaga muito mais rápido. 340 metros por segundo, em média. Se eletricidade, cargas e energia é tudo a mesma coisa, como podem ter comportamentos diferentes no mesmo evento? Se você está dizendo que ar e som são a mesma coisa, mas você não diz, você não ensina isso. Diz, ensina. Segundo conceito, incorreto. Quando a bateria alimenta uma lâmpada, o percurso da eletricidade é na direção da lâmpada e depois através da lâmpada, então de volta pelo fio. Não, errado. Decide. O que você quer dizer? Cada elétron que entra na lâmpada sai do outro lado? Ou ele se converte em energia luminosa? Qual dos dois? A lâmpada consome eletricidade para fazer luz? Ou cada partícula de eletricidade que entra na lâmpada sai do outro lado? Parece que a gente está ensinando nossos alunos que os dois fenômenos acontecem. Não é possível. Outro conceito incorreto. Só existem dois tipos de eletricidade, positiva e negativa. Não, claro que não. As formas de eletricidade são duas, que são estática e corrente. Na verdade, existem diversos tipos de eletricidade. Vamos citar algumas aqui: triboeletricidade, bioeletricidade, piezoeletricidade e mioeletricidade. Eletricidade é uma forma única de energia denominada eletromagnetismo. Eletricidade é potência em watts e não energia em joules. Se você seguir a definição de eletricidade encontrada no dicionário, todos os conceitos falsos anteriores estarão corretos. Então, o dicionário está errado? Não, vamos entender. Dicionários não são referências científicas, apenas um registro do uso da palavra pelo povo de uma certa época ou região. Como utilizamos a palavra eletricidade de forma errada, o dicionário meramente replica esse erro. Qual é o conceito correto? A eletricidade é uma forma de energia. Será que a eletricidade é um tipo de evento? Não, não é. No início,
Os cientistas tinham uma ideia muito clara do significado da palavra eletricidade. Significava carga. Eles diriam que elétrons transportam carga negativa e prótons transportam eletricidade, carga positiva. Diriam também que a corrente elétrica é um fluxo de eletricidade. Infelizmente, tudo isso se perdeu no início do século XIX, quando as companhias começaram a vender energia elétrica. Essas companhias denominaram esta energia como eletricidade. Um pequeno problema, ou vários grandes problemas. Quando acendemos as lâmpadas em nossas casas, as cargas dentro dos fios oscilam para frente e para trás, corrente alternada, enquanto que a energia desloca-se em apenas uma direção, em baixa velocidade. Você ficaria surpreso em saber quão baixa é essa velocidade. Afinal, as companhias vendem eletricidade ou simplesmente empurram e puxam as cargas? Os cientistas dos velhos tempos insistiriam até, que a eletricidade mantém-se com os elétrons e, portanto, a eletricidade move-se para frente e para trás sem se deslocar. A eletricidade não percorre os fios. As cargas elétricas são puxadas e empurradas, em corrente alternada, claro. É a energia que se propaga ao redor dos fios, pelos campos elétrico e campo magnético. Os livros confundem os conceitos de carga elétrica e energia eletromagnética. Não acabou, ainda vai ficar pior. Em algum ponto, ao longo do tempo, os livros didáticos tornaram o problema ainda maior, criando um terceiro conceito incorreto para consertar os dois conceitos incorretos anteriores. Veja se parece familiar para você essa frase. Eletricidade nem é carga nem energia. Eletricidade é o movimento das cargas dentro dos fios. Eletricidade é a corrente. Foi isso que te ensinaram. Foi isso que você leu nos livros. Foi isso que você ensinou. Foi isso que você aprendeu. E é absolutamente falso. Na verdade, os elétrons são partículas de eletricidade. Eletricidade não é o movimento dos elétrons. Os dois conceitos não podem estar simultaneamente corretos. Mas não acabou ainda. Ainda tem mais. O termo eletricidade também é utilizado para descrever uma série de fenômenos elétricos distintos, que nós já falamos. Bioeletricidade, com cargas e correntes em células nervosas. A geoeletricidade, cargas e correntes na Terra. A triboeletricidade, cargas e correntes, por exemplo, no cabelo a ser tritado. E a piezoeletricidade, pelo atrito de rochas. Mioeletricidade, pela contração muscular. Se essas eletricidades, ou melhor, tipos de eletricidade, são coisas distintas, significa que existem diversos tipos de elétrons? Será isso? Claro que não. Ou será que existem muitos tipos de energia elétrica? Os termos bio, geo, tribo são tipos de ocorrências elétricas. Não são substância nem energia. São mais como clima ou ótica. Eletricidade tampouco é um evento. Conceito correto. Eletricidade não é um tipo de evento. Ou, conceito correto, eletricidade é carga elétrica. Vejamos então o resumo dos nossos conceitos corretos. Cargas positivas e negativas fluem em corrente. A fim de criar-se carga estática, movemos cargas elétricas, provendo um desbalanceamento. Eletricidade não é um tipo de evento. Eletricidade é carga elétrica. Condutores apresentam elétrons livres se deslocando pelo material, com ou sem corrente aplicada. A energia eletromagnética é transportada pelos campos eletromagnéticos em volta dos condutores. No próximo vídeo, responderemos as seguintes perguntas. Afinal, o que é a corrente? Por que a corrente depende do material? Falando de condutores, não é? O que fazem as baterias, os geradores, para provocar corrente em condutores? E afinal, o que é condutividade? E uma grande surpresa relacionada à velocidade, ou melhor, às velocidades associadas a fenômenos de eletricidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha, ajude a divulgar o canal e o conhecimento em nosso próprio idioma. Aqui no canal você encontra mais de uma centena de vídeos sobre eletromagnetismo aplicado, propagação em antenas, sistemas de telecomunicações e eletrônica aplicada.
Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, acione o sininho e fique sempre por dentro dos novos lançamentos. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.